Bom dia a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula nós vamos dar continuidade à videoaula anterior. Pois bem, nós fizemos aqui o botão de BMP para PNG, agora nós vamos fazer de BMP para JPEG. A instrução é a mesma, então nós vamos simplesmente dar dois cliques, copiar o que nós já havíamos feito e acrescentar no outro botão mudando as variáveis. Então é isso que nós vamos fazer. Então aqui onde está PNG eu vou mudar para JPEG, JPG e aqui para TJPEG. O Delphi ele vai reclamar, obviamente, porque eu tenho que declarar lá em cima a unit. Então, onde está PNG nós vamos substituir. Então, JPEG, vou substituir aqui e aqui. Substituir também a nossa extensão para JPG. Deixa eu dar um Ctrl F9. Tá, então ele está reclamando aqui da nossa unit, né? Então vamos declarar aqui em cima que ela é do tipo JPEG. Dou um Ctrl F9 e tá tudo ok. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver se não tem nenhuma imagem aqui. Tá, tem minhas imagens aqui. Vamos para o nosso teste. Vai ocorrer um problema, tá? Porque aqui eu não estou tirando da memória as variáveis que eu criei. Então vocês vão observar isso. Então eu vou abrir aqui. Vou selecionar as imagens. E qualquer um dos botões que eu venha clicar vai dar vazamento de memória. Então vou testar o que nós já estamos fazendo. Então ele executou normalmente, não exibiu nenhum problema em relação a isso. Então está aqui nossas imagens, tudo perfeito. E na hora que eu fecho o programa, eu recebo uma mensagem de Memory Leak. E o que vem a ser o Memory Leak? O Memory Leak, até aproveitando aqui, o Memory Leak funciona da seguinte forma. Então vamos exemplificar aqui. Memória. Então vou imaginar o seguinte, vou imaginar que esse grande círculo que nós vamos colocar aqui agora, deixa eu só modificar isso aqui. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esse grande círculo aqui seja o Windows, tá? Então aqui é o nosso Windows. Então como é que funciona? O Windows ele está gerenciando isso aqui tudo, nosso ambiente como um todo. Então quando eu executo o meu programa, eu instancio aqui minhas variáveis, tá? Do tipo BMP e do tipo PNG, tá? Então eu instancio elas como esse tipo, tá? E o que ocorre? Quando eu faço essa instância, tá? Essas instâncias da classe, referentes às variáveis, eu estou solicitando ao Windows uma posição de memória para que essas variáveis sejam executadas. Então, quando que isso ocorre? Quando eu executo meu programa. Então, quando eu executo meu programa, eu vou lá, seleciono as imagens, e termino de executar, e no decorrer do nosso programa, o sistema vai lendo, cria aqui a variável, cria aqui a outra variável do tipo tbitmap e jpeg, faz a conversão, salva e beleza. Então eu vou lá, fecho o programa, mas eu não libero essas variáveis da memória. Então é isso que o Memory Leak faz, ele está informando para mim que eu estou criando as variáveis e não estou liberando. E o Delphi ele sempre vai fazer isso? Ele não vai, porque eu tenho que colocar uma instrução que se eu pressionar aqui F7, então eu tenho que colocar essa instrução aqui, ó. Report Memory Leak Shutdown. On Shutdown eu coloco como True. Ou seja, toda vez que houver um Memory Leak no meu sistema, ele vai informar para mim que está ocorrendo esse Memory Leak. Então aquela tela que vocês viram é uma tela onde está informando para mim o Memory Leak. E se à medida que eu vou executando meu programa e gerando mais Memory Leaks, ele vai informando para mim a quantidade de Memory Leaks gerado. Então voltando aqui na execução do meu programa, então eu executei o programa e o meu programa solicitou ao Windows, né, o nosso sistema operacional, que libere memória para essas variáveis. Quais são as variáveis? As variáveis do tipo BMP, as variáveis do tipo PNG ou JPEG, conforme que eu estiver clicando lá, se eu for fazer uma conversão para PNG ou JPEG. Então o nosso programa ele faz uma requisição para o nosso sistema operacional. Então ele fala assim, ó, Windows,
eu preciso de memória para essas variáveis aqui. O Windows então faz o seguinte, ele fala, olha, vou te fazer o seguinte, eu vou liberar essa exposição de memória. Então ele vem aqui e libera a memória. Então ele liberou a memória para a variável BMP e liberou a memória para a variável JPEG ou PNG. Então beleza. Então quando eu fecho meu programa, o que acontece? Eu fecho aqui meu programa, vou imaginar que aqui é o programa desse círculo. Então eu fechei meu programa, mas a memória ela continua alocada, ou seja, ela não foi desalocada assim que eu fechei o programa. Então continuou apontando, né, no caso os ponteiros continuam apontando para a posição de memória onde não tem mais referência a essas variáveis aqui. E se eu executo novamente? Se eu executo novamente, meu programa vai vir para a memória. Assim que eu fiz a conversão, ele vai solicitar ao sistema operacional memória novamente. O Windows vai tornar a liberar não as mesmas posições. E essas posições aqui ele não pode liberar mais, porque você tinha que fazer isso de forma manual. Então o Windows vem aqui, vai te informar que você pode utilizar esse espaço em memória. E assim o seu programa vai fazendo. Quantas vezes você for executando, mais espaço em memória ele vai ocupando. E se seu programa funciona em rede, muitos funcionários utilizando, e tiver esses memory leaks em vários formulários, é isso que vai acontecer com o seu Windows. Vai chegar a ponto de sobrecarregar o seu sistema, exagerando já até um pouco, até por falta de memória, o seu Windows pode ser comprometido. O sistema operacional começa a dar alguns bugs. O que ocorre quando o Windows está sem memória? Quando o Windows está sem memória, ele usa memória de massa. E o que é a memória de massa? É o nosso HD. O nosso HD é muito mais lento que memória, tá? Que as nossas memórias que a gente usa. Então, o sistema continua funcionando, mas de forma lenta, vai criando arquivos temporários no nosso HD. Então é assim que funciona. Então, não vou dizer que o seu programa vai ocupar toda a memória do Windows, mas dependendo dos formulários que você está utilizando, dos processos que você está fazendo, e for gerando memory leaks em cima de memory leaks, tá? Vai só ocupando memória, possivelmente pode ocorrer esse tipo de problema que é falta de memória. E quando que o Windows libera essa memória aqui? Quando que essa memória é liberada? Ele é liberado quando você reinicia a máquina. Aí toda a memória que está ocupando, os programas e tudo são fechados e essa memória é liberada. Tá? Então a gente tem que liberar essa memória de forma manual. O C Sharp e o Java, ele tem o que a gente chama de Garbage Collection. E o que vem a ser esse Garbage Collection? Ou nada mais é do que o coletor de lixo. Ou seja, quando você fecha a sua aplicação, o Garbage Collection, que é o coletor de lixo dessas ferramentas de programação, no caso o C Sharp e o Java, ele automaticamente retira da memória toda aquela posição da memória que foi alocada. Então ele retira todas elas. Então ele faz isso, retira automaticamente, tá? Além de fechar o seu programa. Já o Delphi não, o Delphi você tem que tirar de forma manual, tá? Tem outras formas de você fazer isso, tá? Mas como aqui é passo a passo, né? Se eu for começar a fazer as coisas do jeito, não estou dizendo que esse jeito esteja errado, mas do jeito, usando classes, enfim, eu demoraria mais, tá? Apesar que do jeito que eu estou fazendo nós vamos chegar no mesmo objetivo. Então o que a gente tem que fazer então para resolver esse problema? A primeira coisa que eu tenho que fazer vou selecionar aqui as minhas variáveis, eu pressiono a tecla Alt, botão esquerdo e seleciono só as variáveis que eu quero. Então eu venho aqui, colo e declaro a minha variável como recebendo um new, tá? Ok, até aí tudo bem. Se eu fizer isso, está resolvido? Não. Eu tenho que vir aqui e colocar como free para liberar da memória. Então aqui ele vai liberar da memória, tá? Eu tenho que colocar new e depois dar um free. Então vamos fazer os nossos testes, né? Primeiramente eu vou mudar lá o outro também. Cadê logo abaixo? Então já para ganhar tempo, eu vou declarar aqui
E vou mudar esse aqui para PNG. E aqui bmp.free e png.free. E agora observe que a memória ela será liberada. Deixa eu ver o que está reclamando aqui. Ponto e vírgula. Ctrl F9. Dou um OK. Vamos aos nossos testes. Então vou apagar aqui as nossas imagens. Vou executar. Vou converter para PNG. Fiz a conversão. Vou fechar o programa. E observe que não reportou nenhum erro. Vou executar novamente. Abrir os mesmos arquivos. E agora eu vou para BMP. Fiz a conversão. Tá aqui as imagens. Deixa eu organizar aqui por tipo, classificar por tipo. Já tá. Deixa eu fazer novamente para ver se volta. Do jeito que estava antes. Então tá aqui, ó, PNG e JPEG. E vou fechar aqui novamente. E observe que não houve nenhum erro. Então aqui o nosso programa ele não está com memory leaks, tá? Então para essa videoaula não ficar uma videoaula muito extensa, eu vou fazer esse botão na próxima videoaula, tá? Porque na verdade esse vídeo aqui ele vai ficar grande. E eu tenho que diminuir o tamanho dele para que eu possa postar no YouTube. E isso demora um pouco, tá? Então nós vamos continuar na próxima videoaula.